E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje a proposta que turbina os salários de juízes, membros do Ministério Público, delegados da Polícia Federal, defensores e advogados públicos, a chamada PEC do Quinquênio. A proposta foi aprovada por 18 votos a 7 e depende agora de avaliação pelo plenário do Senado. Segundo o relator e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, o Senado deve promover uma sessão de debates antes da votação. O projeto ele propõe que a cada 5 anos ocorra um aumento de 5% na folha dessas categorias até o limite de 35%. Cris, isso aí pode gerar um efeito cascata, né? O problema é, além, é claro, de estamos falando de categorias que a maior parte delas recebe valores altos, próximos inclusive ao teto do funcionalismo, mas também pode gerar um efeito cascata em outras categorias, né? Pois é, a gente está falando de um impacto econômico grande, uma derrota do governo federal, que está tentando justamente enxugar. Calcula-se aí o impacto que, dependendo das categorias, a gente não sabe ainda, dependendo das categorias que abarcar, pode chegar a 40 bilhões por ano. É muita coisa, e é o que você falou, né, Sakamoto? Além de ser uma categoria, de serem categorias que já tem um teto salarial muito alto e também já são favorecidas por vários auxílios, né? Auxílio moradia, auxílio para um monte de coisa, que são coisas que são pagas com os nossos impostos, né? Com o nosso dinheirinho. Então, eu acho que tudo bem, reajustes são feitos, isso se espera, mas me parece aí um reajuste que aumenta a desigualdade, o abismo entre as categorias mais altas no país e as categorias mais baixas. Por exemplo, professores aí que estão fazendo inclusive greves. Aqui no Rio tem uma greve pedindo salários mais altos, então a gente está claramente favorecendo uma categoria favorecida, e isso é preocupante. Também é preocupante, Sakamoto, a derrota simbólica aí, ou a derrota nem tão simbólica do governo diante de um momento aí de equilíbrio de gastos, né? E de muita pressão. A gente está olhando também um momento que o próprio judiciário está sendo investigado, olhado, então talvez seja uma forma de novo, um aceno ali, uma conquista aqui, uma perda ali. São questões no final, né, Sakamoto, políticas, é politicagem pura. Tem um ponto nessa história que é a questão das pautas bomba, né? O Brasil teve uma experiência negativa em 2015, 2016, com pautas bomba trazidas pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né? Inclusive mentor de Arthur Lira, que dificultaram a existência do governo Dilma, e isso acabou ajudando a degringolar. A gente está vendo, eu não estou nem entrando no mérito da pauta junto a determinadas categorias, até porque esse debate ele não é de agora, ele surgiu agora, esse debate do quinquênio ele tem mais tempo. Mas a entrada disso em discussão e a possibilidade de aprovação real pelo Congresso neste momento também se enquadraria numa pauta bomba contra o governo Lula? É para a Cris ou para mim, Para para você, Barroca? Isabela, desculpa, acho que eu não deixei claro. Imagina. É, eu acho que a forma de responder a tua pergunta, né, colocando em outros termos, seria: será Arthur Lira o novo Eduardo Cunha, né? Será que o Arthur Lira estaria personando o Eduardo Cunha? Porque quando a gente foi vendo nas notícias, eu me lembro também que essa questão sobre pauta bomba, o governo vê isso como uma pauta bomba, e eu acho que faz sentido a análise. E acho que a dimensão sobre pauta bomba me pareceu assim tão 2014, né? É algo que a gente escutou muito há 10 anos atrás. E aí foi uma série de pautas, né? E o Eduardo Cunha depois chegou, inclusive, a dizer isso publicamente, né? Que sim, que pautou as chamadas pautas bombas nesse embate com o governo.
foi deixando, enfim, cada vez mais o terreno, né, de governabilidade cada vez mais minado, né, com as pautas bombas. Eu acho que sim. E essa pauta, ela é especialmente, vou aprofundar uma coisa que a Cris comentou rápido, mas ela é especialmente sensível no momento em que você tem greve das universidades federais, né? A gente tem a questão sobre as universidades federais, é um tema muito caro ao governo Lula, porque Lula foi responsável pela expansão do ensino superior nas universidades federais, abriu diferentes vagas, abriu diferentes concursos, então teve, inclusive, a democratização do acesso ao ensino superior a partir de diferentes programas implementados pelo governo federal. Então, o tema da educação, principalmente relacionado às universidades federais, é um tema muito caro ao Lula, né? É um tema que, de uma certa maneira, assim como outros programas, como Bolsa Família, falam da identidade, né? Principalmente dos governos Lula 1 e Lula 2. E o que a gente está vivenciando agora é uma greve com diferentes universidades, e aí a questão, exatamente como a Cris falou, está em relação principalmente às condições de trabalho, salários, e defasagem que se tem em relação à atuação dos professores. Isso não só dos professores que são servidores públicos nas universidades federais, mas é simplesmente uma realidade nacional, né? A gente teve, inclusive, né, como eu estou em São Paulo, a gente teve, inclusive, uma greve longa, inclusive dos professores municipais na cidade de São Paulo. Então, essa questão sobre a defasagem do salário dos professores é muito grave, né? Mas, de qualquer maneira, isso acontece exatamente no momento em que o governo Lula está lidando com essa crise, que é a greve das universidades federais.